Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que a palavra de Deus orienta as relações entre pais e filhos e entre senhores e subalternos, de modo que todos consigam passar pela porta que dá acesso ao reino dos céus. Então, a primeira leitura de hoje está em Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 9. Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 9. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o teu primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito bem sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, essa primeira leitura, fala, mais uma vez sobre o respeito, que deve haver entre as pessoas, entre pais e filhos, entre senhores e subalternos, A palavra de Deus hoje ela orienta para isso, que a gente sempre possa fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus sempre prevaleça dentro de nós, para que a gente, sirva as pessoas como nós servimos a Deus, servir a Deus, nos colocar a serviço de Deus, nos colocar a serviço do Senhor e também nos colocar a serviço dos outros, e respeitando as pessoas também, porque como o próprio apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Efésios, diante de Deus não há acepção de pessoas. Então que a gente possa realmente sempre cada vez mais ter esse respeito, nos respeitarmos como irmãos, nos colocarmos a serviço de Deus e a serviço dos outros sempre, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 13, versículo 22 a 30. Lucas capítulo 13, versículo 22 a 30. E Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procuraram entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. Então, essa leitura do Evangelho, fala pra gente, nos faz uma pergunta, Quanto tempo nós temos para uma mudança de vida, Então, nós nunca saberemos, Então é por isso, que é importante da gente fazer de cada dia uma oportunidade de conversão, que a gente possa cada dia mais nos convertermos para uma nova vida, que a gente tenha um espírito de vigilância, um espírito de atenção, O próprio Jesus disse: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora, Então
que a gente sempre, né, se preocupe em passar pela porta estreita, né, que é a porta do reino de Deus, né, que é a porta que nos faz estar em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, né? Então, o Evangelho ele nos lembra, né, que essa vigilância, né, essa atenção que nós temos, exige um esforço grande, né, da parte de cada um de nós, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte também, né, nos convertermos de coração sincero, pedir perdão a Deus, né, para que a gente possa, né, garantir o nosso lugar no reino de Deus, né, no reino dos céus. Então, a porta estreita, né, é uma vida de fidelidade ao Senhor, de oração permanente. Então, que nós realmente possamos sempre nos esforçar, né, para passar por essa porta, né? Que a gente, né, possa, né, sempre optar pela porta estreita, que é a porta que nos dá acesso ao reino de Deus, é a porta que, como eu falei, nos faz estar em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, né? A porta estreita é a porta da fidelidade ao Senhor e de oração permanente. Então, como eu falei, né, que nós nos esforcemos sempre para passar pela porta estreita, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.